Fala galera, estamos começando mais um programa do canal Sem Pressão Futebol Clube. Hoje estou aqui com meus amigos Carlão e Nelson para falar sobre a rodada da Sul-Americana, a rodada da Libertadores e muito mais. Vou deixar meu amigo Nelson agora falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no programa de hoje. É isso, galera. Muita novidade hoje. Renato Gaúcho no Fluminense e muito mais, né, Carlão? Isso aí, vamos falar da Libertadores, muito Sul-Americana e uma novidade legal no final do programa aí pra gente estrear hoje aí. Não podemos deixar de falar que final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro. E também iremos comentar aqui no programa. E também vamos comentar sobre o Cartola. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, como foi a última rodada. E já iremos montar o nosso Cartola para o próximo final de semana. E, como o Carlão disse, teremos uma novidade para você que está nos assistindo. Assista esse vídeo até o final que você vai saber um pouco mais. E agora iremos falar de um dos momentos mais importantes aqui do canal, que é o nosso patrocínio da Donas Massas. Opa. Como vocês viram no último episódio, Donas Massas trouxe uma pizza maravilhosa aqui pra gente. O Nelson aprovou, que é o presidente da Associação dos Comedores de Pizza. Ele aprovou e agora ele vai ter que aprovar as esfirras. Opa. Que a gente já comeu um pouco antes de começar o programa para poder experimentar, para poder agora estar fazendo essa publicidade para você. Fala aí, Nelson. Então, vamos lá. Se vocês estivessem sentindo o cheiro que eu tô sentindo, vocês já terão comido. Não ia ter tempo nem de gravar propaganda, tá? Mas conseguimos gravar. Lembrando aí, segue elas, que isso ajuda muita gente a divulgar ela e elas também a vender mais, tá? @Dona Massas. É isso. É, Fibito? Isso aí. Se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho deles, é @donasmassas no Instagram. Eles ficam localizados em Guadalupe, no Rio de Janeiro. E se você que tiver uma festa, tiver algum tipo de evento e quiser fazer uma encomenda, é só você entrar em contato com eles, que eles estão fazendo encomendas para festa, casamento, aniversário de criança e muito mais. E se você morar nas redondezas, você pode entrar em contato através do próprio Instagram, tem um link lá na bio, que você clica e vai direto para o WhatsApp deles e faz o seu pedido. E não esquece de falar que você assistiu no canal Sem Pressão e está pedindo através do canal Sem Pressão. E agora iremos falar sobre Renato Gaúcho. Renato Gaúcho no Fluminense, quem diria, né? O novo treinador do Fluminense. Pela sexta vez, Renato Gaúcho é treinador do Fluminense. É uma velha novidade, né? É. Cara, acho que foi o time que mais treinou, Fluminense e Grêmio, né? É isso aí. Agora, vamos criticar e elogiar quando tem que elogiar, né? A diretoria do Fluminense é a segunda decisão mais acertada que tomam. Demorou a tomar, mas tomaram certo e acertaram. Um foi segurar o Ares e o outro agora com o Renato Gaúcho. Eu já tô falando que acertou porque ele é um bom técnico, né, Vitor? Não tem saída. Não, e vou te falar, e foi rápido, hein, Fluminense, hein? Se mexeu rápido. Foi rápido, porque o Renato Gaúcho já foi tentado pelo Vasco, né, nesse ano, já foi tentado se não me engano, pelo Corinthians ano passado e não rejeitou todo mundo. E o Fluminense agiu rápido nos bastidores. Também tem aquela coisa afetiva do É Renatão isso que eu ia falar. Tem um lado do sentimento. Né? Tem um lado do Que sentimento. foi mais rápido o acerto, né? Eu acho um bom treinador. O Fluminense acertou no Renato Gaúcho. Melhor comando mesmo ele com certeza. Eu acredito que um treinador ele tem que ter uma identidade com o clube. Isso. Igual ele tem com o Grêmio, igual ele tem com o Fluminense. O treinador ele tem que se identificar com o clube, ele tem que ter algum tipo de conexão com o clube para as coisas fluírem. Por exemplo, aí eu tiro um exemplo que eu consigo isentar do que eu estou falando, são os treinadores estrangeiros. Não tem como o Abel Ferreira, antes de treinar o Palmeiras, ter uma identidade com o Palmeiras. Não, ele só Não veio. tem como o treinador do Botafogo do ano passado ter uma identidade com o Botafogo. Mas eu tô falando isso de treinadores brasileiros. A gente vê, igual era o Abel Braga com o Fluminense. Exatamente. Pô, o Abel Braga tinha uma relação com o Fluminense. O Filipão, Tem com o Palmeiras, o Grêmio. Qual o nome desse do Botafogo que você falou? eu acho que é o Luiz Castro. É Luiz Castro. Ele demonstrou na metade do campeonato lá que ele não tinha sentimento, era nenhum, né? Ele foi embora, rápido. E outra coisa, o Renato Gaúcho, cara, é um cara que, tipo assim, ele usa muito esse negócio, né? Tem ligação com o clube, ele chama o jogador, paizão, não sei o quê. Então, quer dizer... E outra coisa é interessante, né? Vocês vão saber melhor. O presidente do Fluminense é um dos poucos dirigentes brasileiros que não contrata dirigente estrangeiro, né? Nem entrou na roda, assim, muito assim, o nome de estrangeiro. Ele sempre procura uns caras Entrou do o Brasil. italiano lá, mas não mas foi muito muito fraco. Não teve- Castro também, a repercussão acho que maior foi do Dorival que ele queria. E logo ele chegou, foi rápido, logo entrou com o Renato. Quer dizer, mas vê o técnico antigo do Fluminense. Não tem entre estrangeiro, né? Com o Mário. E falava-se muito Renato Gaúcho na seleção. Pelo jeito, a Pô, é meu CBF nem sonho. procurou, né? Era meu sonho, né? Era meu também, mas pelo jeito, a CBF nem foi atrás. E assim, eu acredito que não tem uma coisa que combina mais Renato Gaúcho
Rio de Janeiro, sol, praia e futebol. Ele vai estar feliz, Já era. ele tá feliz, ele vai estar contente num clube que eu acredito que ele tem um carinho enorme. É isso Por aí. mais que ele já tenha treinado o Flamengo, por mais que ele já tenha treinado Já outros passou clubes, por todos. isso tem que ser profissional. Não é porque ele treinou o Flamengo que, pô, ele não tem um carinho pelo Fluminense. Isso não exatamente. muda nada. Eu, como torcedor, eu não tenho esse problema do cara ter treinado o Flamengo. É diferente se ele tivesse ido pro Flamengo e tivesse destratado o Fluminense. Agora ele foi como profissional. Não, ele fez os clubes rivais com respeito. Tanto quando estava no Flamengo, no Fluminense, no Vasco. Ele sempre tratou. Pode ver, até no Grêmio ele não distrata o Inter. Ele não distrata. Ele é um cara malandro, né? Um cara sagaz pra caramba. É Renato Gaúcho, o gaúcho mais carioca que tem, né? Parece que todo mundo gosta dele, né? Todas as torcidas, se tu falar Renato Gaúcho é técnico do teu time, todo mundo gosta. E outra coisa, vem com a filha, né? Pô, Carol Portaluppi no Brasil. Aí tu compromete a gente. Aí tu me aperta, cara. Eu não posso E comentar assim, nesse assunto. tem uma história interessante que O que tem, cara? Pô, a mulher é bonita, pô, não é? pô. Não, e tem mais, ela veste a camisa, vai Maracanã, hein? Ai, meu Deus. Eu vi uma postagem essa semana Eu não que ela esperava. recebeu um print. Ela falou os estágios da Carol Portaluppi. Aí ela era quando ela com a camisa do Vasco, ela com a camisa. Aí ela só foi melhorando. Com a camisa do Grêmio, com a camisa do Flamengo. Muito engraçado. Daqui a pouco aparece ela com a camisa do Fluminense na internet aí. Com certeza. Já. E assim, o Renato Gaúcho foi o treinador que levou o Fluminense para a final de Libertadores a primeira vez, né? Ele foi o cara que Aí nós não ganhamos, o Fluminense não ganhou aquela Libertadores, eu acredito que não foi culpa do Cara, Renato Gaúcho. Até hoje ninguém sabe como é que começou Capricho- o Libertadores, cara. Não é não? Capricho do destino, Carlão. Cara, como é que. O Fluminense era muito melhor que ele deu naquele. Muito melhor. O time do Fluminense, na verdade, era melhor que quase todo mundo tava na Libertadores. Brincadeira, cara. Mas tem futebol, né? Futebol tem E isso. assim, um outro fato interessante, que o Thiago Silva era zagueiro naquela competição, zagueiro em 2008, verdade. e agora ele vai ter a oportunidade de treinar o Thiago Silva novamente. Quantos anos depois? Não, 18, 7. 17 anos 17 depois. anos, foi 2008. Oi? Foi 2008, 17 Então, anos. 17 anos depois ele vai ter a oportunidade de treinar o Thiago Silva de novo, Porra, mais brincadeira, maduro, mais experiente e voando. Que pra mim, Voando. até então, Tá bem. o Thiago Silva estão até cogitando ele na seleção brasileira, o Thiago Silva tá muito bem. Independente da idade dele, pô, ele tá sobrando tecnicamente, fisicamente no Fluminense. E assim, eu acredito que o problema do Fluminense era mais a questão técnica. Não tinha um treinador, parecia que eles não treinavam. E agora eu tenho quase certeza que o Renato Gaúcho vai chegar e vai resolver o problema do Fluminense, porque o Fluminense não tem um time ruim. Se tu for olhar o time do tem. Fluminense, não é um time ruim. não tem. E ele com um treinador igual o Renato Gaúcho. Pô, o Renato Gaúcho é aquele treinador que ele zoa o atleta. Ele com certeza vai zoar o Cano, vou te ensinar a fazer gol, vai ensinar o Ares, vai ensinar o Ganso, vai chegar nos laterais, assim que eu cruzar. Não. Então, assim, o Renato Gaúcho é um cara que ele é grupo. Ele vai conseguir unir o grupo do Fluminense, igual o Diniz fez. Eu acho que o Diniz juntou o grupo do Fluminense, se uniu, e por isso que eles foram campeão da Libertadores. Então eu acho que o Renato tem muito disso. Até por isso que a gente cogitou ele na seleção brasileira. Foi. Porque ele, por pouco tempo, ele seria um cara que ele iria unir a seleção brasileira e ia fazer a seleção jogar. Isso que eu ia falar. Entendeu? Eu não acho que o Renato Gaúcho é um treinador para a seleção brasileira para ter 4 anos de trabalho. Vamos treinar 4 anos para a Copa do Mundo. Mas pro tempo que a gente tem, eu, na minha opinião, convocaria o Renato Gaúcho, mas não foi. E agora ele tá no Fluminense, vai ter um Mundial de Clubes agora no meio do ano e espero que o Flusão chegue bem. Agora ele vai mostrar o DVD dele pro Keno. Aqui, meu filho, ó. Eu ia no fundo, Olha como é que eu cruzava, faria. entrava na área pra fazer gol. Então, tua posição, filhão. Ele é um controlador de egos, né? A verdade é essa. O Renato Gaúcho, ele chega, parece que o jogador, não importa a história do jogador, o cara respeita. E aí Isso outra- é importante. né? E outra coisa, o Fluminense com o Mano jogava tipo assim, primariamente marcando e na reação, contra-ataque, reativo. Com o Renato Gaúcho vai mudar a chave, né? Vai mudar a O chave. Vai Renato- virar O time que vai ter que se defender. Vai botar na frente, vai botar pra frente. Não, pode até dar errado no começo, mas ele vai atacar. Porque o Renato Gaúcho é um técnico ofensivo. E é Então- isso, pessoal. E agora vamos falar sobre o jogo do Fluminense na Sul-Americana. Fluminense estreou na Copa Sul-Americana, uma Copa que nem o torcedor mais otimista do Fluminense ano passado imaginava que o Fluminense ia jogar esse ano, porque brigava para não cair,
brigava ali, pô, pra ser o primeiro fora do rebaixamento e o primeiro dentro do rebaixamento, então ficou aquela guerra ali. Mas acabou que no final de campeonato do Fluminense aconteceram muitos jogos que os resultados favoreceram o Fluminense e o Fluminense ainda conseguiu uma vaguinha na Copa Sul-Americana. Teve que dar graças a Deus por isso, né? Porque, assim, querendo ou não, é uma competição internacional que vale. O Fluminense é um time que ainda não tem a Sul-Americana. Mas falar sobre o jogo lá contra o Once Caldas, no estádio Palo Grande, que é um estádio que é um nome meio estranho, né? Mas a gente tem que falar. Foi um jogo muito ruim mesmo. Muito ruim. O Fluminense não conseguiu desenvolver nada. Aliás, não só nesse jogo. Tivemos uma jogada individual do Cano, onde ele é diferente, que é uma jogada aérea. Ele fez um gol de cabeça deslocando o goleiro, um golaço de camisa 9, que é o Cano. E o Marcão, que foi é um treinador que sempre entra em situações assim. Mas também, graças a Deus, o Fluminense não perdeu. Foi um jogo feio, mas o que vale são os 3 pontos, né, não, Nelson? É isso aí. O Marcão ele tem um pouquinho de sorte, né? Porque o time mesmo jogou mal. A vitória ali foi muito bem-vinda. Porque o justo ali seria um empate ou até tomar a virada. Um time fraco do Once Caldas, né, o Calão? O Fluminense jogou mal porque o Marcão não teve nem tempo para treinar, né? Botou quase o mesmo time do Humano. Né? E insistiu com o Frentes, né? Depois do Felipe Fábio Frentes. E outra coisa, mais uma vez o Fábio, né? Porra. Fez 2, 3 defesas. Porque o time lá joga a altitude pequena, mas tem altitude. E o time insistiu com bola de chute fora. E o chute sai forte, aquela curva maluca da altitude, né? E o Fábio foi em todas, meu irmão. E pegou todas. Por isso como sempre, o Fábio jogando bem e salvando o Fluminense. Por isso que eu falei que a vitória ali foi muito bem-vinda, porque o justo seria um empate, né, Calão? O empate... Mas não, cara, se tu pensar friamente, o jogo foi ruim. Mas o Fluminense é um time muito melhor, cara. Muito melhor. E o Fluminense no primeiro tempo teve duas chances de gol, eu acho. Teve. E segundo tempo, o Fluminense até jogou... Como é que eu vou dizer? Jogou mal. Os 2 times jogaram mal, cara. Mas sofreu umas ameaças desnecessárias, que poderia custar um empate. É o que eu tô falando. Podia. Se não fosse o Fábio, como sempre, né? Se eu não me engano, a melhor contratação do Fluminense. Chegamos a falar isso aqui. Isso. Ele e o Cano, né? Estão ali. A melhor contratação do Fluminense é um goleiro de 42 anos, não é isso? 42, 43 anos. 44 já? Meu Deus, olha. E vai jogar mais uns 2 anos. E vai jogar, porque é um atleta, né? Além de tudo, ele é atleta. Ele se cuida. Cara, e se for falar de Fábio, 44 anos, se tu vê o desempenho que ele tem, a rapidez que ele tem pra levantar, o rebote, a agilidade que ele tem, é um goleiro... O reflexo, eu queria falar reflexo. O reflexo que o Fábio tem, cara, ele não parece ter 44 anos, não. Isso é o diferencial de um jogador que se cuida, de um atleta que realmente é atleta. E tu vê essas bolas de fora, por exemplo, é posicionamento, cara. Ele se posiciona sempre bem, a bola vai... a bola vai nele, porque ele se posiciona bem, cara. E as bolas... vai venenosa as bolas, né? Porque mesmo pequena altitude, você vê que ela ganha uma velocidade absurda. Ele sabe jogar lá, né? E ele tava em todas, tá, cara? Ele é um absurdo. E o Frentes? Agora cara, eu não queria... Eu queria, mas não queria falar do Frentes. Pra mim foi o único erro do Marcão. Porque, cara, querendo ou não, nós já vimos que o Frentes não tem como ser titular do Fluminense. Não tem. Então, assim, emergência, né? Cometemos esse erro contra o Fortaleza, cometemos esses erros antes, mas contra o Fortaleza nós vimos que ele não tinha como, e agora entrou de novo ele de titular. Teve um lance que eu vou tentar procurar pra vocês e colocar aqui abaixo, que ele deixou o atacante do Once Caldas 2 vezes em posição legal, que a defesa do Fluminense fez linha de impedimento. Os zagueiros e os laterais e o Thiago Silva fizeram a linha de impedimento e quando tu ia ver a jogada, ele estava lá atrás. Isso. Se a jogada se concluísse e o atacante tivesse êxito de chutar, finalizar e fazer um gol, o gol seria legal porque ele não estava ligado na linha de impedimento. Então, um zagueiro, em 2025, que não sabe fazer uma linha de impedimento junto com a defesa, meu irmão... E eu vou te falar, hein? Não é a primeira vez, como tu falou, né? E o Fluminense tem um zagueiro bom no banco, né? O Inácio, né? Tá no banco, né? Pois é, eu não consigo entender isso também. E o Thiago Santos, volta quando também? Tem o Thiago Santos também. Não foi o Thiago Santos não também. Mas é melhor que o Fluminense, não? Cara, o Thiago Santos é um... ele é muito raçudo. Eu acho ele um zagueiro muito raçudo. Mas só que ele é... eu acho ele... Sei lá, cara. O Thiago Santos, ele não consegue dar um passe de
3 metros, certo, pô. E hoje um zagueiro que não sabe sair jogando com o pé... Essa é a verdade. Entendeu? Um zagueiro tem que ter pelo menos o mínimo de habilidade. O Thiago Santos não tem nenhuma. O Thiago Santos é aquele cara da vontade, que ele chega, pum, tira, dá bicão pro alto. Mas ele não tem uma habilidade. Porque hoje o Fluminense, o futebol, tá jogando muito com a saída do zagueiro. É verdade. E, pô, se você for um zagueiro que tu não sabe sair jogando, não sabe quebrar uma linha, o Ignacio é um. O Ignacio, ele tem vezes que ele dá uma de meio campo, ele vai lá no meio campo, dribla um, dribla dois e quebra uma linha. É isso aí. O Arrasta Fluminense a bola, precisa disso, porque isso você abre espaço no campo. Porque se um zagueiro tá no meio campo, alguém tem que se desmarcar pra ir marcar ele. Os atacantes, muitas das vezes, não quer voltar. Então, quando o zagueiro sai, geralmente o zagueiro passa do atacante. Então, o atacante já ficou. Ou seja, abre um jogador de meio campo pro zagueiro poder ou driblar ou dar um toque e deixar alguém sozinho. É isso aí. Entendeu? Mas esse foi um pouco do resumo do jogo do Fluminense. O Fluminense jogou mal, igual tem jogado, mas fez os 3 pontos, que é o mais importante. Isso que é importante. E é líder na Sul-Americana em sua estreia. E agora com a chegada do Renato Gaúcho, espero que ele faça um bom trabalho e dê prosseguimento nesse time do Fluminense na Sul-Americana, que vai ser um título importante se o Fluminense conseguir conquistar esse ano. Que tem time para isso. Com um time bem treinado e um time organizado, o Fluminense tem um time, ainda mais agora deve voltar o Ganso já, daqui umas 2 ou 3 rodadas. Graças a Deus também. O Fluminense deve se acertar e fazer uma boa competição daqui para frente. Inclusive, minha opinião, eu acho que o Fluminense podia até dar prioridade à Sul-Americana, hein? Pagar um títulozinho internacional, pô. Concordo. Ainda mais que é um título inédito. Porque o brasileiro vai ser difícil. É. Pô, aí a Copa Brasil é mata-mata também, bater lá dentro, mas pô, a Sul-Americana tá bem viável, pô. Fluminense, tem um Corinthians também jogando Sul-Americana, mas o Fluminense tem condições totais de Tem sim. ligar a Sul-Americana. Eu acredito E é um título também. inédito, né? Exatamente. A gente não tem, tá na hora de ter, né? Já veio a Libertadores e agora vem a Sul-Americana. E agora, vamos falar de Vasco? Vasco da Gama. E agora vamos falar de Flamengo. Estreia na Libertadores com uma vitória magra, que eu não acho que mereceu a vitória. Eu acho que pelo jogo e pelo segundo tempo merecia aquele empatezinho no final ali, que o time deu aquela amassada. Aqueles 2 gols ali que não saiu, um que o cara pegou de primeira, a bola bateu na trave, e o outro também. E assim, cara, estreia de Libertadores, a gente sabe que os times estão ainda em outro ritmo, estão voltando a temporada. Teve o estadual, mas o estadual ainda não dá aquela acelerada, né? Muitos times começam assim, né? A Libertadores. Começa a primeira rodada ali ainda assim, tal, jogando fora de casa. E vocês, o que acharam desse jogo? Eu acho que o Flamengo merecia ter sofrido um empate, o jogo terminado 1-1. Mas mérito do Flamengo, que é muito mais time também, não sofreu gol. E é isso, o que tu acha sobre isso? A verdade é ali que pareceu tudo, menos jogo de Libertadores. Ali faltou pegada, o time do Flamengo, segundo tempo, andando em campo. Parece até que estava ganhando de 3-0. Tomou um susto no finalzinho agora. Os caras tiveram 2 oportunidades claras de gol, não converteram, até pelo nível do Talheres também. Eu acredito que se fosse um time um pouquinho mais forte ali, o Flamengo ia se complicar, hein? Cara, o time do Flamengo, no primeiro tempo, jogou até bem, correu, perdeu uns gols. No segundo tempo, logo começou o jogo, ele trocou, né? Botou o Juninho, né? E o Flamengo logo depois fez o gol, o primeiro toque do Juninho na bola. Só que também é o seguinte, cara. O time do Flamengo, com os nomes que tem, com o time, com o dinheiro que gasta, não pode jogar uma bolinha dessa, não pode. Segundo tempo, cara, todo mundo sem vontade, jogando. O Flamengo jogou andando, cara. Tocando bolinha pro lado, pro outro. Pô, parecia que tá. Como você falou, 3-0 o Flamengo. Que isso, cara? Parecia. 1-0. Porra, o time do Tadjeres horrível, o do Tátira horrível, cara. Time muito ruim, esse time aí, o Maracanã é 5-0, cara. Tem obrigação de meter 3-0 esse time lá e 6-0 aqui, meu irmão. Pô, não é possível, irmão. E o Felipe Luiz vai precisar se posicionar sobre esse time aí, porque não pode permitir que jogadores com a camisa do Flamengo se comportem daquele jeito ali, igual no segundo tempo. Sem garra, cadenciando um jogo que tá 1-0. 1-0 é um placar muito perigoso, todo mundo sabe disso. O que acontece? Agora eu quero ver o técnico Felipe Luiz. Isso aí. Até agora foi só elogio, rasgação de seda. Que ele faz isso, que ele corre com o time. Que eu quero ver agora. A cara do Felipe Luiz. Entrar no vestiário agora, tem que comer no esporro. Isso aí. Chegar amanhã no Rio, folga o caralho, vamos treinar.
Treinar. Porque, pô, não jogou nada segundo tempo, mano. Jogou nada. Pô, botou o moleque lá, o moleque pra nem entrar em campo. O Aliciano tocou na bola, meu irmão. Pois é, os caras têm a Pô, chance, né? que isso? Luiz Araújo. O Luiz Araújo, meu irmão, ele é bom por quê? Porque ele é vitorioso, ele corre, ele marca até o fundo. Pô, o cara é bom porque fisicamente e a intensidade dele sempre foi boa. Aí quer jogar tocando bolinha. Não sabe, filhão. Não sabe, filhão. Exatamente. Quem toca bolinha, Arrascaeta e Gerson, filho. Não tava jogando nenhum dos dois. Outro time no segundo tempo corre que nem maluco. Se não correr que nem maluco, meu irmão, não vai ser superior a nenhum. Vai ser igual aos outros. A diferença do Flamengo é intensidade. Não tem intensidade, vai ser igual aos outros. Esquece. É. Esquece. Eu Agora eu quero ver o seu Felipe Luiz no vestiário. É isso aí. O que ele vai falar na coletiva? O expor que ele vai dar no time. Se ele vai dar expor, né? Quero ver. E assim, um jogador que a gente estava conversando aqui no início do jogo, durante o jogo, né, foi o Alexandro. A forma que ele joga, a gente até cogitou, eu, né, cogitei ele falei que ele deveria ser um jogador convocado para a seleção brasileira, porque é um jogador experiente, um jogador que sabe uma posição defensiva. É porque muitas das vezes a gente fala de lateral, a gente quer aquele lateral que seja atacante. Mas o Alexandre ele faz muito mais do que essa posição. Ele faz aquele lateral mais para a parte defensiva, que é um lateral muito importante. E ele é um cara experiente, um cara que jogou muitos anos na Europa, em clube grande, jogou grandes competições, era titular, era líder do time. Então, assim, não tem como tirar esse jogador da posição. Não tem como, mas o brasileiro é mal acostumado com lateral ofensivo. Lateral habilidoso. Aí vem um cadenciador tipo Danilo, tipo o Alexander. Não agrada muito a galera. A galera quer um Daniel Alves da vida, um Marcelo. A gente tá mal acostumado. E agora tá difícil de recompor. De repente, uma oportunidade para aquele Caio Henrique lá seria uma boa. Não, então, hoje, eu na seleção brasileira, não fugindo aqui do assunto Flamengo, mas porque a gente falou do Alexandro, para mim os dois laterais da seleção brasileira deveria ser o Caio Henrique, do Mônaco, e o Alexandro, do Flamengo. Por quê? A gente hoje tá todo mundo cogitando o Wesley como lateral direito titular da seleção brasileira. Pois é. Então o Wesley, por mais que ele tenha se aprimorado de forma defensiva, ele é um lateral ofensivo. Então a gente não pode ter dois laterais ofensivos. Não dá ruim. A gente precisa de um lateral ofensivo e um que ajude a defesa. Então, para mim, hoje essa dupla formaria muito bem na seleção brasileira, que era o Wesley mais ofensivo e o Alexandro mais ajudando a defesa da seleção brasileira. E voltando pro Flamengo ali, salvam uns 2, 3 nomes ali nesse jogo de hoje, né? Eu salvo o Alan, acelerou as linhas, saída de bola ali não ficou comida, a bola parece que parou de queimar no pé do Alan, graças a Deus. Voltou a jogar bem, né, Carlão? Eu gostei por que pareça, hoje eu gostei do Varela. Então. Jogou bem, formou bem, foi no ataque. Quer dizer, o Varela jogou sério hoje, seriedade. O Alexandre entrou bem, jogou bem também. E a dupla de zaga, né, cara? Jogou bem, que não teve muito trabalho, mas sempre não tem, joga bem. O Pulgar, primeiro tempo, estava bem. Segundo tempo, o Pulgar parece que ficou a estátua ali no meio. Exatamente. Não entendi também, que estava cansado, não sei. Então, mas o primeiro tempo do Flamengo foi bom, cara. Foi 0x0, mas foi bom. O Peru jogou acelerando o jogo. Jogou como joga. Lá pressionando, lá em cima, com vontade. Depois que fez o gol, cara, parece que deu uma letargia no time que eu não sei, mano. Não sei. O Felipe Luiz tem que ver isso aí, dar os porros no vestiário, pra ver o que aconteceu, né? E outra coisa, gol de quem? Foi gol de quem, Nelson? Do Juninho, não foi? O Juninho Xereca. E agora ele Juninho, mas por que Juninho Xereca, cara? Ele tá igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Comemorando assim. Do gol, né? Boa, corre com um doido, né? Já ganhou ponto comigo, esse cara. Gol de peito. E gol de peito. Não, uma coisa ele Mas tem. assim, vamos falar também da garra do Cebolinha, né? O Cebolinha, a única bola dele, a única. Porra, o Cebolinha foi na... Pô, aquela bola ia sair, cara. Acho que qualquer outro jogador aquela bola saía. Ele conseguiu dar um carrinho cruzando ainda. Aí o Bruno Henrique acho que desviou. Foi uma bola do Alexandre. E a bola do Bruno Henrique não iria ser gol. A bola ia pra fora. Se não fosse o Juninho... Escorou de peito, né? Abusado de Juninho Xereca. Ele tá igual o Pedro. Ele tá se achando Pedro. No que ele escorou de peito ali, ele achou que virou o Ronaldinho. Primeiro lance dele. E só corroborando o que tu falou antes, foi a saída de bola do Alexandre, pô. Porque ele é muito bom na saída de bola. Ele não vai no fundo, mas ele constrói pelo meio, ele dá o passe. E é isso aí. Essa foi a nossa análise sobre o jogo do Flamengo na estreia da Libertadores. E agora a gente vamos falar um pouquinho do jogo de ontem E agora vamos falar um pouquinho do jogo do Vasco?
Vamos. Vasco, jogo bom de ver, jogo aberto, mas aquela macumba no Vasco, né? Não tem saída. Não sai, né? Eles começam bem, é o que eu falei. Tem vídeo meu aí falando, parece que alguém aperta um botão em São Januário, enterra uma canela, um osso, não sei o que tem naquilo lá, desanda. Nem Felipe Coutinho tá conseguindo salvar. E olha que o que o Felipe Coutinho fez ontem é exatamente o que a torcida do Vasco espera dele. Gol, assistência, resolve ali, resolveu a situação do Vasco cedo, era só o Vasco administrar, mas parece que a macumba fez efeito de novo, Carlão. Porque ontem foi, pra mim, foi o melhor jogo do Coutinho. Melhor Depois que ele jogo, voltou pro Vasco. disparado. Né? Ele jogou, logo no começo do jogo ele acertou aquele chute, já fez o gol, e deu aquele passe em 3 dedos, foi lindo. Não, e diga-se de passagem, um chute que é característica dele. Dele, antigo, lembra a brasileira. Deu mole, aquela Tem muito chapada gol assim dele ali é venenosa, tá? Tem muito gol assim. Não, e o passe pro segundo gol? Não, absurdo. Limou Quaresma. Faz tempo que eu não vejo aquilo. Coisa linda de ver. Nem o Verratti acreditou. Nem o Verratti acreditou. Quando o Verratti viu aquela de bola canela, ali, aí foi meu embora. Deus, uma. Fez. Bugou. Tanto que ele já Verratti é bom pra isso. Ele já correu agradecendo o Coutinho. Claro, porque aquele bolão passe desse. ali, quem sabe, é 2 segundos pra achar uma brecha onde não existe, né? Mas você lembra que a gente falou nos episódios anteriores que o meio do Vasco, o Vasco precisava de um camisa 10? E que se o meio campo do Vasco, que a gente até citou sobre o Payet, se o meio do campo do Vasco fosse mais estruturado e mais organizado, o Verratti ia duplicar a quantidade de gol, porque o cara sabe fazer gol, pô. O Verratti é um camisa 9, pô, excelente. Então, só que a bola não chegava nele, pô. Chegando, ele conclui. Isso aí ele já provou. Agora não pode o time montar um resultado daquele, aquele Paulo Henrique fazer um pênalti besta daquele. É no começo do jogo, né? Ele praticamente deitou em campo. O cara já tinha cortado ele, um corte seco, era só aceitar o drible. De repente o cara tentava chutar sem ângulo, e nem gol seria. Aí vai um jogador profissional, me estica a perna daquele jeito, o cara não teve trabalho, só de cair. O Vasco fez 2x0, né? Aí depois o time fez 2x1, 3x1, 3x3. O que aconteceu, o que eu acho? O Vasco, primeiro tempo, o Vasco teve lampejo do Felipe Coutinho. Isso aí. Quando o Coutinho jogou, conseguiu jogar, o Vasco foi no ataque. A bola dentro do Coutinho, o Vasco nem apareceu no meio de campo. Impressionante, cara. Aí o que aconteceu no segundo tempo? O Vasco fez 3x1, matou o jogo. Aí tu pensa, aí tirou o Coutinho, tirou mais outro cara e botou cabeça de área. O Carille. Recuou o time. Recuou o time e falou, 3x1 tá bom, vamos parar. Sentou no resultado. Aí o outro time já tava morto, o Melgar, né? Melgar. Melgar tava morto. Aí achou uma bola, 3x2, aí ferrou, pegou fogo no jogo. Aí foi pra cima com tudo, o Vasco todo lá atrás, não conseguiu uma saída, não saía mais, foi pressão até empatar. Se tivesse mais 5 minutos, virava o jogo. Pois é. E detalhe, os 3 gols iguais, tu percebeu? Cruzamento da intermediária, não foi cruzamento lateral. Não. Todos os gols foram da intermediária, gol de cabeça. E detalhe, cruzamento de frente. De frente, que costuma ser mais fácil pra defesa. Eu não aceito defesa, então eu vou assim, Carlão. Aceitou os 3 gols iguais, porque esses times jogam na altitude, tinha altitude também lá ontem. Esses times jogam na altitude, eles sabem jogar com bola cruzada e chute de fora. Eles dão muito chute de fora e bola cruzada na área, porque a bola pega mais velocidade e o atacante está acostumado e o zagueiro às vezes não. Às vezes ele está esperando a bola cair aqui, a bola cai um pouco mais atrás dele. Cai mais rápido. Mais rápida, então isso é difícil, cara. Na altitude não é fácil, não. O Vasco perdeu uma boa oportunidade ali de ganhar um jogo. Sai bem, né? Resolveu no primeiro tempo, resolveu no início do segundo tempo, mas mesmo assim não conseguiu concluir. Muito por culpa do Carille também. Mexeu errado, mexeu o pé. Não tinha por que sentar num resultado de 3x1. O time estava bem, era só não mexer. Era só não mexer. Precisava poupar alguém? Não. De repente tirar o Coutinho que tava cansado. Mas botar tudo o time. Bem. Continuou com o time com os 4 no meio, pô. Exatamente. Tudo cabeça de área mesmo. Pois é. Hoje aceitou a pressão. Hoje a seleção brasileira, se tiver um Coutinho bem, eu acho que é um jogador que cairia muito bem na seleção. Pô, cara, mas o Vertete falou no primeiro programa, lembra? O Coutinho bem, cara, porra, ele vai pra seleção, cara. Tá com o problema com o Coutinho que ele consegue jogar, cara. Pode ver, jogou bem esse jogo. Vai jogar mais um jogo, aí 3 jogos fora. Pô, é difícil. Eles andam sentindo muita lesão muscular, cara? Todos eles com 30 e pouco anos. Mas o Coutinho tá com problema, o tempo de Barcelona tá com esse problema de muscular, né, cara? Ele não consegue ter uma sequência. Você vê que o Neymar tá no mesmo caminho também, não consegue. Mas o Neymar foi porque ele ficou muito tempo parado, né? Pô, mas o Neymar também tem que se cuidar, cara. Ele tá com 34 já, né? 32.
34. Porra, 34 anos, É a última cara. Copa dele, ele sabe disso. Eu acho que ele tem que se cuidar, agora ele tá até segurando, mas é assunto para outro vídeo, né? Que o Neymar ele tem que ter um vídeo só para ele. É o E aí- nosso 10, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre esse jogo do Melgar e Vasco na estreia da Sul-Americana? Deixe seu comentário aí e comente o que você achou do jogo. E agora falando de Botafogo, cara, que jogo esquisito, né? O Botafogo não é mais o mesmo do ano passado, perdeu as duas peças mais importantes, que foram Luiz Henrique e Almada, que o Almada é craque, Luiz Henrique Outro craque. outro craque. E foi um jogo ruim. O Botafogo tomou um gol numa saída rápida da Universidade do Chile, pegou a zaga desestruturada. Mas vamos falar sobre aquele gol no primeiro tempo que o Igor Jesus perdeu. Pô, não pode se perder um gol daquele, não. Não pode. No campeonato difícil desse. Numa Libertadores, pô, jogando fora de casa, de frente pro gol, um centroavante, não pode chutar aquela bola em cima do goleiro, não. Eu acho que ele demorou pra chutar, era pra ele ter chutado antes. Se ele chutar antes, ele teria mais ângulo. Faltou um pouco de caguete, não sei se ele tava nervoso. Acho que ele tava um pouquinho ansioso nesse jogo por causa do... Que foi, filha da puta? Mas... Pô, caraca, cara, tu tem que aprender. Igor Jesus não pode perder um gol daquele, faltou um pouco de calma pra ele, que ele já mostrou que tem, qualidade ele tem. Acho que ele tava um pouco ansioso, um pouco nervoso nesse jogo, pra resolver logo. Tanto que no final ainda acaba sendo expulso. Prejudica o time até pra próxima partida. Mas o destaque, acho que do jogo ficou pra torcida da Universidade do Chile. Tu viu, cara? Cheio, onde? Caraca, cheio. Eu jamais imaginei que teria tanto torcedor. Acho que foi 50 Lotaram. e poucos mil pessoas no estádio. Botaram. Muito legal saber que tem um público diferente, né? Não, Libertadores é isso, né, cara? Do time do Sul-Americano adora Libertadores, cara. Adoram a Libertadores. Eles Sempre. encheram Eles na gostam primeira mesmo. partida. Meter 50 mil assim é muita gente. Cara, o Botafogo ontem jogou com desfalque seríssimo, né? Que foi o Savarino, né? É. Foi poupado para o jogo ontem. E o Botafogo ontem teve a estreia de muito Botafogo que queria ver, né? O Santiago Rodrigues, o uruguai, que foi contratado Bom de bola. pro lugar do Almada. O cara foi caro pra caramba, meu. Foi a segunda maior contratação do Botafogo. Só perde pro Almada. E estreou ontem, né? Mas o cara tá desde novembro, se não me engano, tem jogado. jogar Não sei. bola, não tem como O cara tá muito cobrar. tempo sem jogar. Jogou um jogo no Carioca, entrou. E a torcida espera muito dele, né, cara? Só que, pô, tu viu que tava em ritmo mesmo. A bola batia nele, ia pra fora. Deu vários passes errados, errou muito passe. A verdade, Mas Carlão, vamos ver, né? O cara uruguai é promessa uruguai, né? Vamos ver se... a verdade é que botar um cara numa fria dessa é complicado demais. Um cara que vem sem sequência. E você desagrada a torcida já fica de bico torto com um cara que tem um futuro promissor no Botafogo, né? Tem, pô, agora é novo e é promissor. Veio da MLS, né? Igual o Almada, né? Então, quer dizer, o cara, o Botafogo espera esse cara aí, vamos ver. Só que qual o problema? Disse o Thiago Rodrigues. O outro técnico não botava ele pra jogar, né? Não jogou nenhum jogo, carioca. Impressionante. E esse técnico do Botafogo agora botou ele por quê também? O Savarino não jogou e não sei o que ele fez, cara. Que ele tirou o Arthur do time e botou o Matheus Martins, né, pra jogar, né? Pois é. Pô, foi bola fora, o Matheus Martins jogou nada. Jogou nada, entrou O mal. o Arthur começou a jogar de novo agora, pegando o ritmo. Eu acho que podia ter jogado o Arthur ontem. Não sei que o técnico entendeu que o Arthur não era pra jogar. Eu também não consegui entender. Botou o Matheus Martins com o Igor Jesus na frente. Não deu De certo. repente, um pouquinho de minutagem pro Rodrigues, né? Mas numa fogueira isso, dessa é isso ele complicado. tinha falado antes, que ele queria dar minutagem pra esse garoto. É. Então deu, não jogou nada, tirou no intervalo, mas não entendi o porquê o Arthur não jogou. Eu fico com esse jogo para comentar sobre o gol que o Igor Jesus perdeu, que poderia mudar o jogo todo. No primeiro tempo, pô, ele cara a cara com o gol, perdeu um gol daquele ali, aí depois foi expulso por uma cotovelada. Então acho que um centroavante tem que tomar muito cuidado, né, com as suas atitudes em campo, ainda mais quando perde um gol decisivo. Que ali para mim foi um gol decisivo. O Botafogo faria 1-0 fora de casa, o jogo poderia ser outro. Às vezes o jogo foi fraco pro Botafogo, porque ele ficou ali se arrastando. Mas faz um gol, tem a vantagem, talvez o jogo poderia ter sido outro. E a Libertadores não perdoa, né? A Libertadores, cara, tem um narrador que fala, Libertadores, traiçoeira. É traiçoeira, cara. Esse traiçoeira. timezinho em casa eles fazem frente. E outra coisa que eu ia falar, Patrick de Paula, cara. Tá um pouquinho gordo, né? Que pandeirão que ele tem, meu irmão. Pô, É. o cara com um pandeiro daquele tamanho. Eu vou falar pra você, cara. Esse Patrick de Paula, cara, eu não sei que empresário desse cara, irmão. Esse cara chegou no Botafogo como o mais caro do Botafogo na época, uns 3 anos atrás, lembra? Foi. A Leila
a do Botafogo, do São Palmeiras, quando vendeu o Patrick de Paula, fechou a Allianz Arena pra um show, meu irmão. Deu um show com o dinheiro do Patrick de Paula. E sobrou ainda. Porra, tá? aí fez festa, caramba, buffet liberado, meu irmão. Bebida liberada. Né? Agora, aí o Botafogo, porra, saiu o Patrick de Paula. Aí voltou esse ano. Aí o técnico português novo, acho que se impressionou com o poder dele, botou pra jogar. Tá jogando direto como meio de campo. Tá jogando ali do lado do Savarino. Ah, pelo amor de Deus. Não, o Patrick de Paula tá um quer pouquinho fora de forma. Um pouquinho? Sem tempo de bola. Ele dá um pandeirão. Será que esse maluco já errou bastante no Botafogo? Investindo nele, cara? Eu acho que o técnico não conhece direito, né? Botando pra jogar. Sempre assim, né? O técnico novo, quando chega, pega o cara, né? Botafoguense não tem um ano de paz, né, cara? Não, teve 24, pô. Então, acabou. É um ano que Entendeu? acabou. Já era, mano. Pô, mas o Botafogo, foi o que a gente falou. Vamos ver meio do ano. Se o tio técnico traz um... Isso que eu ia falar. Se Traz mexeu alguém. um pouco esse ano, né? O Traz papai alguém aí. testa. né? Tá faltando. Não, Tem mas alguma coisa aí. Ele vai trazer alguém, cara, no meio do ano. Vai, já ele vai Porque vir com o alguém. time, como é que tá no Botafogo, cara, então o time não é ruim. O time continua a base ali atrás seguro e tal. Mas mesmo assim, a defesa deu mole ontem. Mas vamos ver pra frente, né? Porque o Matheus Martins não vai segurar a onda do Luiz Henrique. Não dá. O Arthur não consegue dar sequência pro cara. E Patrick de Paula não dá, né, parceiro? Aí fica isso aí que a gente viu. Jogo movimento, perdeu. É justíssima a derrota do Botafogo ontem. E é isso, pessoal. Quero que você comente aqui o que você achou sobre o jogo do Botafogo na estreia da Libertadores. Se você acha que o Botafogo esse ano vai repetir a história do ano passado, que vai chegar numa final, que possa ser campeão, ou que pelo menos chegue numa semifinal, ou se ele vai ficar pela fase de grupo e vai fazer uma campanha desastrosa nessa Libertadores. Comente aí a sua opinião e agora vamos falar de Palmeiras. E agora falando de Palmeiras com a superioridade técnica muito grande em cima do Sporting Cristal na estreia da Libertadores. O resultado, assim, eu acho que foi mentiroso por ter sido um placar apertado de 3-2, mas mérito ao Sporting Cristal também. Meteu 2 golaços, parece que lá eles só podem fazer gol bonito, né? Que o primeiro foi um golaço, o segundo foi melhor do que o primeiro. 2 canudos. Então, assim, só que o Estevão, falando do Estevão, ele não... Pô, um jogador do nível técnico dele, ele não pode perder um gol daquele. De cabeça, né? Pô, o cara, era só ele ter parado e ter cabeceado. Ele foi tentar tirar do goleiro ali, na pequena área, tu não tira a bola do goleiro, pô. Acabou tirando até do gol. Pô, ele tirou do gol e o Lucas Evangelista também perdeu 2 chutes dentro da área que não pode se perder também. O primeiro eu dou até mais mérito pro goleiro do que pra ele. Mas eu acredito que ali dava pra ele escolher um canto e dar-lhe uma bicuda. Exatamente. Ele deu em cima do goleiro, né? Pô, ficou fácil. O segundo foi escancarado. O segundo ele tentou chapar demais, a bola subiu. Mas assim, o Palmeiras fez os gols. E logo em seguida teve os empates, né? Falando do segundo e do terceiro gol. Não, do primeiro e do segundo, né? E o Flaco Lopes deu uma aula de centroavante pro Vitor Roque. Porque o Flaco Lopes sim fez o que um camisa 9 pivô deve fazer. Ele recebeu uma bola dentro da área, ele abriu os braços, protegeu a bola, igual o Gerson faz no Flamengo. E o cara chegou e deu uma porrada na batata da perna dele por trás, pênalti. É um que o centroavante tem que fazer. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. O Piquerez, na dúvida ali, meteu um chute forte no meio e acabou. É isso. É isso aí. O Palmeiras, cara, é um dos favoritos, né? O título, né? Muitas peças esse ano trocadas. A Leila abriu o cofre. E falta o Paulinho estrear ainda, né? E o Palmeiras veio forte, cara. Jogou muito mal o Paulista, mas agora o Libertadores jogou muito bem hoje. Acho que foi o melhor time brasileiro que jogou as primeiras rodadas. Não, Carlão, o Palmeiras criou bastante, mas como o futebol peca, né? Eles criou 5, 6 oportunidades seguidas ali, o chute do Lucas Evangelista, Estevão perdendo aquele gol. Castiga, né? O Castiga não tem saída, né? A bola entrou do outro lado, lá ele, e já era, desestabiliza o time, né? Richard Risca entrou bem, né? Esse cara não vai para o banco não, né? Não pode ficar, não nem entendi porque que ele tava no banco. Ele O Abel tem dessas, né? O Abel ele dá uma surtadinha, ele... Mas o Richard Rios entrou e salvou, na verdade salvou. E na vontade, que o zagueiro dormiu um pouco ali, ele veio atropelando todo mundo. Atropelando. Eu achei até de primeiro momento ali que foi falta. Eu nem comemorei, eu falei, vou esperar pra ver. Mas não, ele ganhou na vontade mesmo, nem o goleiro... O Richard Rios, cara, ele é voluntarioso, ele é pegador, é aquele cara que, tu vê que é um volante, meu irmão. Ele bate. Ele bate. Ele é o cara...
Pô, e até não sabe se sabe jogar, pô. Sabe Habilidoso, jogar. habilidoso demais. E eu isso falei, aí. tem uma marra do... Ele fez o gol, você viu? Tem a marra dele. Puta Ele que fez o pariu. gol, fez cara de mal. Eu falei, ih, foi gol? Foi meu? Virou o Neymar do nada, Mas é disso que o futebol precisa, cara. Gosto de jogador assim, cara. E falando de jogador batendo, rapaz, o que esse Mikael tá jogando, hein? O zagueiro do Palmeiras. Foi um achado do Palmeiras ali que, absurdo, né? Cara, Ninguém joga se muito. gostava. Mikael joga muito. Falando... O outro Murilo, que é o outro Murilo, né? Já jogava muito, né? Perdeu o Murilo e agora pegou esse cara, né? Mas falando em contratação e achada assim, como é que o Vitor Roque, 300 milhões e não bate com as duas? Não consigo enxergar isso, cara. Então, o Vitor falou isso no último programa, não tem como. 300 milhões, né, Vitor? Não sabe estar de esquerda. Não bate do chute de esquerda. Assim, de base, né? o mínimo que, na minha concepção, um centroavante de 300 milhões de reais, ele deve saber chutar bem com a esquerda, com a direita e fazer gol de cabeça. Acabou. Eu acho que é o básico de um centroavante que vale esse valor. Não precisa ser especialista não, mas só saber chutar. Exato, com força. Tu vê que o Lucas Evangelista tem uma bola que ele isola, que você vê que ele não é destro, ele é canhoto. E eu nem conheço ele. Depois eu vou pesquisar, porque eu tenho certeza que ele é canhoto. Pelo jeito que ele foi na bola. Não, o Evangelista era do Bragantino. Então... Ele tá falando do pé que ele chuta. Tá, então. Tu conhecia? Não, eu tenho certeza que ele é destro, que ele é canhoto, pelo jeito que ele bateu de direita ali, ele bateu todo esquisito. Parecia comigo. Quando tu me bota pra estar com a perna cega, é daquele jeito ali mesmo. Vai lá. Qual a tua perna cega? As duas. Eu sou ambidestro, com as duas. Não, mas o jogador profissional, agora falando sério, não pode. Tem que chutar com as duas, principalmente centroavante. Não é possível que ele não treina, pô. É isso aí. E é isso aí, galera. O que tu achou desse jogo do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos ao título da Libertadores. E tem peças novas chegando ainda, que é o Paulinho, né? Isso aí. Que o Veiga, que tava machucado, não jogou hoje. Então são dois jogadores importantíssimos pro Palmeiras, que ainda vai estrear na Libertadores. Então tem grandes chances de o time dar um prosseguimento melhor na competição. Comente aí se você acha que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores ou não. Ou quem que você acha que deve ser o campeão da Libertadores. E agora falando sobre Corinthians, né? Que estreou na Sul-Americana perdendo. Eu não imaginava isso. Após a eliminação na pré-Libertadores, eu achei que o Corinthians sentiu muito. Então achei que eles iam se dedicar um pouco mais na Libertadores. Me surpreendeu ter perdido de 1-0. Mas o que tu achou aí sobre a atuação do Corinthians? Cara, eu achei que o Corinthians perdeu em casa, né, cara? 2-1, né? E o time do Huracan, que ganhou do Corinthians, é o seguinte, o cara que fez o gol... Qual o nome? Huracan. Da onde isso aí? Da Argentina, pô. Meu Deus, qual o nome? Huracan, cara. Meu Deus, o Corinthians. Que fase que tá o Corinthians, Então, hein? o Huracan, cara, da Argentina, o cara que fez o gol, fez os 2 gols, é o seguinte, o cara não fazia gol há 1 ano. Sabe disso? Não, 1 ano de fazer gol. eu não sei nem quem é o Huracan. Meteu os 2 contra o Corinthians. E outra coisa, porque o Corinthians a gente sabe, né? O Corinthians é o seguinte, o Corinthians em 2012 foi uma coisa inédita o time do Corinthians. O Corinthians passou de fase, foi campeão da Libertadores. Porque o Corinthians é aquele virgenzão da Libertadores, sabe qual é? Quando vai pra Libertadores, quando vai disputar, sai sempre na pré. É a terceira pré que eles saem. E quando consegue disputar a fase de grupo, sai nas oitavas. Não tem. Eles têm alergia a Libertadores? E agora eu tô descobrindo que não é só Libertadores, não. É qualquer competição sul-americana. Porra, sul-americana, Vai cara. se Todo complicar ano eles estão na com essa Sul. fase vergonha. E sempre em Itaquera, hein? De Itaquera, hein? Agora, não dá pra entender um time igual o elenco, né? Igual do Corinthians, tá passando por isso. Não dá pra entender. Será que a ressaca do título paulista? Eu acho que eles comemoraram tanto o Paulista, Comemoraram cara. muito? Acharam que era... Eles acharam que o Paulista, como foi contra o Palmeiras, achavam que era pro Libertadores, cara. Pois é, Comemoraram tanto. O Hugo Souza comemorou tanto que nem jogou, cara, agora, quarta-feira. Não, mas ele merece uma folguinha, aquele menino. Tá agarrando demais. E pra completar a Libertadores nessa noite, o Bahia e Inter, né? Ficaram no 1-1. Destaque pro Alan Patrick, jogou muito, aquele 10 que tá faltando no Brasil. Hein? Convocaria, Carlos? Eu convocaria fácil o Alan Patrick. Alan Patrick na seleção. Diz aí o que você acha, comenta aí. Alan Patrick cabe ou não cabe na seleção? Cabe. E agora vamos fazer um resumão do Campeonato Brasileiro. Iremos de praxe, né, fazer o nosso bolão da rodada. E eu quero começar esse Brasileirão, esses palpites dessa rodada, pelo último jogo da rodada, que é Santos e Bahia. Não, calma. Falando em Santos, deixa eu pontuar uma coisa aqui. Essa aqui vai pra você, principalmente pra você, menino Neymar, que já é um adulto Neymar.
Eu sou Neymarzete, eu sou fã. Quem me conhece sabe, eu brigo por você, mas não tá dando, cara. Pelo amor de Deus, preste atenção nas suas atitudes, ao seu redor. Se recolha um pouco. Se poupe, mesmo. A gente precisa de você. É o último ano que a gente vai ter você, pelo amor de Deus. Já não vai jogar contra o Bahia. É o Bahia, não é o... E tem chance de não jogar o outro. E a gente não consegue entender o porquê. Porque quando a gente vai assistir, você tá no tal de Kings League, um futebol meio maluco lá. É essa agora? Ele é dono do time? Kings League. Quando a gente está de olho, é carnaval. Jogando pôquer. Exatamente. Então, a gente está falando aqui, não é para ser mais um crítico, não. Fazer igual o Fazendo Neto fez. filho. Que o que o Neto fez aquilo ali, desculpa até o pai, mas é um escroto. O cara ir na televisão, esculachar um ser humano daquele jeito, a gente não vai fazer isso, não. Mas que o Neymar precisa de um toque, é de ser humano mesmo, sabe? Cara, é o último ano que a gente tem você. O último ano que eu digo, né? As próximas temporadas. Você mesmo sabe disso. Você não aguenta mais isso. Já dá pra perceber em você que você já não quer mais isso. O futebol já te saturou, mas você sabe que tem uma galera que precisa de você. Então se cuida e conta com a gente aqui que a gente vai estar de olho. Se tiver que criticar, vamos criticar num respeito, mas eu prefiro muito mais elogiar você, tá? Tamo junto. É de quer elogiar, né, mas quer elogiar. E é isso, falando do Neymar... Eu sou fã pra caralho desse moleque. E pode cortar isso aí que pra mim não é vergonha não. Quem me conhece sabe, eu sou chato. Eu brigo na minha família por causa desse moleque. Porque, Carlão, é milionário desde os 17 anos, irmão. Não precisa estar passando por isso. E o moleque passou contra a Croácia. Teve gente falando mal dele depois do jogo da Croácia. Quando ele fez o gol, meu pai estava comigo. Eu vou carregar isso o resto da vida. Tava eu e meu pai vendo o jogo sozinho. Uma Copa do Mundo, eu e meu pai. Quando o Neymar fez o gol, meu pai lembra que eu falei pra ele: você tem que respeitar meu 10, porque ninguém... Tá todo mundo assim em cima do Neymar e quem resolveu foi quem? Foi ele, irmão. Então é isso. Não me emociona. E falando sobre o Neymar, cara, eu também, sou muito fã do Neymar. E o que tu falou é uma realidade. O Neymar, ele, por ser quem ele é, o maior jogador da seleção brasileira e um dos maiores dos últimos tempos, ele tem que preservar mais a imagem dele. Tem que se poupar. Se eu falar como humano, o Neymar... Eu sou contra criticar o Neymar, porque o Neymar, ele joga bola, mas ele pode, cara. Se ele quiser ir numa festa, ele pode. Se ele quiser... Ele pode, ele tem a vida normal. Ele jogando, ele pode. Essa lesão foi culpa dele? Não foi. Não foi, a gente sabe A lesão não foi culpa dele. O Neymar ficou um ano e pouquinho sem jogar bola. E ele já veio avisado de que ele precisaria de uns 2, 3 meses para ele se recuperar. Que ele estava há muito tempo sem jogar... que esse início dele, ele ia voltar. Aí ele voltou jogando bem, a galera já se animou, já achou que era o Neymar. Mas aí ele foi e sentiu... O corpo sentiu, porque tu tá um ano sem jogar bola profissionalmente. Do nada você volta jogando em alto nível. E você quer sempre fazer teu máximo, pô. Eu acho que ele dentro do campo, quando ele começou a ver que tava bem, ele não segurava. Vou dar uma segurada. Foi onde ele teve um problema muscular que não foi culpa dele. Aquilo ali não é culpa dele. A gente sabe disso, não é culpa dele. Só que, infelizmente, ele no status, ele hoje, o nível de futebol e de mídia que ele tá, ele tem que se preservar mais. Ele tem que se mostrar mais, querendo aparecer pro futebol no quesito, cara, eu tô me dedicando. Fez um pôquer em casa? Maneiro, mas não posta. Exatamente. Não é errado ele postar. Não é. Mas evita... se poupar. Evita coisas negativas contra a sua imagem. A gente tá um ano da Copa, cara. Um ano da Copa. Ele precisa só de um ano pra ele poder ser campeão e conseguir curtir a vida dele, pô. Um ano sem polêmica. É um ano escondido, vamos dizer assim. Eu até pensei quando ele comprou aquela casa em Mangaratiba, que a gente queria de lá, né, Vitor? A gente achou que ele fosse ficar quieto ali, longe das câmeras, o caramba, mas não consegue. Parece que a galera que tá em volta dele ali motiva. Cara, faz o que tu quiser, o tempo passa, mas também passa pro futebol. E daqui a pouco ele não vai conseguir correr mais atrás do que ele quer. E o que a gente mais quer ver. Rapaz, os ex-jogadores têm pavor do Neymar ser campeão do mundo. O Neymar ganhou uma Copa ali, é ele e Pelé, pai. Esquece, isso aí ninguém tira. É ele e Pelé, me diz outro. Calma. A verdade é, se for discutir número, não dá. Pra você, pô. Ele tem os números maiores que os caras jogando metade dos jogos. Cara, número, o Túlio tem mais do que todo mundo, galera também, pô. Aí tu para com tá isso, brincando comigo. Melhor comparar que o o Túlio Neymar com o Neymar é brincadeira. Tem uns 4 melhor que o Neymar. Fala os 4. Eu quero O Pelé 4. não conta, tem que contar o Pelé. Tá.
Tem que ser que todo mundo viu, a galera mais nova viu, ou tu pode ser de todo mundo? Todo mundo. Se for todo mundo, Tu tem não vai 10, vir falar cara. de Cruyff. Não, tô falando do Brasil, cara. Raiguri. Eu tô Daqui a falando do pouco Brasil, daqui a pouco tu vai fazer igual o Hendrick aí, Bob Shelton. Não faz isso comigo, não, não. no Brasil, Pelo cara. amor de Deus. Tem 5 só no Brasil. No Brasil, Cinco. vai. Melhor que o Neymar? Não. 5 no Brasil, pô. Fala pra mim. Zico, pra começar a história. Porra. Tudo que o Neymar faz, o Zico faz, filho. Tudo. O Zico deu tapa na Europa? Porra, pô, mas era outra época, cara. Era Deu outra um tapinha época. na Europa onde? Anos de Inésio, pô. E ganhou o quê? Anos 80, filhão. Jogou contra quem? Um ano e meio, porra. Porra, o Neymar ganhou, por que o Neymar ganhou na Europa? Ele ganhou foi tudo lá. Mas Não com tem o quem? que ele Com quem? ganhou. Com quem? Mas o Zico jogou sozinho também? Não. Jogou. Pelo Jogou, amor de pior que Deus. jogou. Na época do Zico, eu vou te explicar, anos 80. Era Zico mais 11. Era 10 cabeçudos da Itália, 10 cabeçudos da Itália com o Zico, filhão. Não, mas era, porra. Tá Anos 80. bom, você falou Zico, vou aceitar o Zico. Respeito muito o Galinho, joga muito. Ronaldo, fenômeno. Tudo bem, aceito também. Eu Pode não ser aceito antigo? melhor. Pode ser Melhor até o Neymar ganhar a Copa do Mundo, Pode tá? ser antigo? Pode ser antigo? Aham. Porra, se for antigo, eu vou brincar contigo. Fala. Garrincha, Rivelino. Não, Vale Rivelino não, Garrincha eu aceito. Porque o Garrincha dizem que era ele e Pelé ali, tá? Eu tô falando só do meio pra frente, velho. Do atacante. Mas tu vai querer comparar o Neymar com o quê? Com o zagueiro? Não tem como. Tem um meio campo pica, hein? Pra botar aí. Pensei que tava... Mas tá falando do meio pra frente. Pô, do Djalminha, meio... Djalminha. Pô, Djalminha jogou muito, mas acho que o Neymar tem um... Acabou. Porque o Djalminha era muito inconstante também. Romário, aceito o Romário, aceito também. Romário, pô, aceito. claro, baixinho Romário, pô. Exato. Então tu sabe que tem Exatamente. 5, tá Já aceitando tem todo 5, mundo. pô. Não, Baixinho, Romário, agora tu- Ronaldo, Zico, Garrincha, tem 5 já. Ronaldinho Gaúcho, o que vocês acham? Eu acho que é empate. Não, empate enquanto o Neymar não tem Copa. O Neymar ganhar a Copa, desce daí. Fenômeno desce daí. Pra mim, cara, ganhou Copa. Pra mim não interessa se ganhou Copa ou não. O fenômeno Azar da desce Copa. daí. O Zico não ganhou Ganhou Copa. Copa, pô, azar da Copa, cara. Pois é, Já por falando de isso que eu não Zico? queria botar ele nessa prateleira. Já falando de Zico, o Júnior... O Zico é o ídolo número 1 do tá Júnior. maluco, o Zico é o cara, mano. O Júnior, fala, Júnior, o que tu vai fazer um dia? Não, o Zico, eu vou falar, pô, se um dia encontrar o Zico na rua, eu ando no meu carro com uma pilô preta já especial lá, preparada. Nunca foi usada, tá lá. Quando eu encontrar o Zico, mano, eu vou abaixar, primeiro reverência ao Galinho, meu rei, meu Deus. Todo dia 3 de março que eu moro no Natal, nação rubro-negra. E vou mostrar minha perna pra ele, ele vai escolher. Zicão, canhota ou a direita? Ele vai assinar aqui o nome dele. Ele vai tatuar? Eu vou tatuar por cima da assinatura dele, mano. Graças, se Deus quiser, eu vou encontrar o Zico. Aí, Zico, já é um Zico feio. Eu devo estar ficando maluco. Porra, É isso aí, pessoal. Então marque o Zico aí nos comentários pra ver se ele vê esse vídeo e, pô, dar essa oportunidade pro nosso amigo Carlão estar tatuando a assinatura dele na perna. Marca ele aí. E falando de Zico também, que é o maior artilheiro do Maracanã, que eu acredito que ninguém vai bater ele pela quantidade de gols que ele tem. Pô, esses dias no Rio Bastidores eu tive uma conversa com o Carlão que foi muito... Foi algo que me marcou, que foi ele falando sobre o Ronaldo. Que o Ronaldo tem o pé dele no hall da fama do Maracanã, mas nunca fez um gol do Maracanã, ele nunca jogou bem no Maracanã. O Ronaldo, ele tem que merecer o nosso respeito pelo que ele fez pelo futebol. O Ronaldo é craque, eu sou fãzaço do Ronaldo. Fãzaço. Mas se for falar de Maracanã, tem que ser jogador que fez pelo Maracanã. Pelo amor de Deus, né? O Ronaldo nunca jogou uma partida decente no Maracanã, pô. Pois é. O Ronaldo foi um jogadoraço. Eu botei ele aqui, mas não é com o Neymar. Só que no Maracanã não, filhão. No Maracanã tu ficou devendo. O Ronaldo, ele pegou uma boa safra, né? O Ronaldo tem que ter um pé E dele lá vários anos seguidos. Na CBF. da CBF, lá no Pacaembu, ou então no No Mineirão. Morumbi. Não é no Morumbi, não. Ele tem que ter um peça bom, lá no... Giuseppe Meazza, lá no... Falando nisso, vocês sabiam que o São Cristóvão, que revelou o Ronaldo, só uma curiosidade, ele é o único time que pode escolher jogar com o uniforme que ele quiser, não importa em qual campeonato ele for participar, o uniforme A é sempre deles. Se ele for jogar São Cristóvão e Real Madrid vai de preto, azul, amarelo, mas quem vai de branco é o São Cristóvão. O São Cristóvão só tem o uniforme, pô. É doideira. Só o branco. Então, ele só tem o uniforme, só o branco. Sabia disso? Pô, o Ronaldo podia dar uma moral, né, mano? Acho que eu não tem dinheiro pra comprar o outro. Faz tudo branco, bota e costura o bumbo onde viu. Não, a verdade é que eu O acho Ronaldo podia fazer uma camisa preta com a cara dele Porra, ali. ó. Eles nem querem outro, né? Eles querem manter isso, porque é no mundo isso, tá, cara? Se eles for convidar pra esse Super Mundial, aí um monte de time até que dá um jeito pra jogar contra o Olha São só, no Cristóvão. campo do São Cristóvão não tem nem aquele conto de grama aí. Bota um cabra pra...
Acho que passa vermelho ali, tem umas cabas ali, pô, comendo o grama do Campo São Cristóvão. Meia dúzia de cavalo, 2 éguas. Como é que pode, né, cara? Foda. Caramba, Grande São Cristóvão. fenômeno saiu de lá, né? Tem que respeitar, O nome do estado agora é Ronaldo Nazário, né? É. E agora vamos falar sobre a rodada do final de semana. Vamos falar. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando. Isso Vamos aí. fazer o bolão logo? Faz o bolão, vamos fazer o bolão logo. A gente fala Vamos lá. Dá os palpites. Eu tenho aqui, ó. As minhas opiniões pro bolão do final de semana. Grêmio e Ceará. Ceará e Grêmio, no caso, né? Eu acredito que será 2-0 o Grêmio. Vitória do Grêmio. Favorito, muito favorito. Corinthians e Vasco. Eu acredito num empate. Corinthians e Vasco, porque o Vasco... Sei lá, tô sentindo que esse jogo vai ser empate. E na casa do Corinthians. Botafogo e Juventude. Eu acredito que o Botafogo vai ganhar em casa, que tá merecendo ganhar. Tá devendo, né, na verdade. Atlético Mineiro e São Paulo. Eu coloco um empate também, porque são 2 times que não estão nem tão bem, mas também estão jogando de forma regular. Fluminense e Bragantino. Fluminense ganhando dentro de casa. Internacional e Cruzeiro. Eu acredito que vai ser Internacional. Alan Patrick voando. Mirassol e Fortaleza. Eu vou falar do que vai ganhar o Fortaleza, porque eu vou deixar o Mirassol pro Nelson. Nelson que é fã do Mirassol. Vitória e Flamengo. Eu coloco aí um empate entre Vitória e Flamengo na casa do Vitória. Vitória lá, ele é chato, ele sempre tira ponto de time grande. Jogo difícil. Sport, Recife e Palmeiras. Palmeiras ganhando. E Santos e Bahia. Eu acredito que o Bahia vai ganhar dentro da Vila Belmiro. Porque, igual o Júnior falou no episódio passado, o Santos sem o Neymar é um time comum. É o time de garoto. Então esse é meu palpite. E o seu palpite, Nelson? Fala aí. Vamos lá, primeiro jogo. Ceará e Grêmio. Pô, o Ceará não sabe nem como tá ali, né? Tá ali, vai fazer uma baguncinha aqui ou outra, mas acredito que o Grêmio é o grande favorito. Fala o segundo jogo pra mim, Vitor. Deixa eu pegar aqui logo que eu faço direto. Corinthians e Vasco. Eu acredito que o Corinthians vai ganhar do Vasco. Vasco não tem meio campo que aguente 2 jogos assim. Jogou lá um pouquinho na altitude lá, já descer, jogar aqui, direto pra São Paulo, 6 horinhas de viagem, volta pro Rio. Doideira. Acredito que o Corinthians tem uma leve vantagem sobre o Vasco por causa disso. O Corinthians não vai brigar pra mais nada, né? Já começou perdendo aí, tá frustrado. Precisa ganhar. Botafogo e Juventude. É um jogo complicado, porque o Juventude é aquele timezinho pequeno, mas na casa do Botafogo, acredito no Botafogo. Atlético Mineiro e São Paulo, jogo bom. Acredito que vai ser muitos gols ali. Eu não tenho um favorito para esse jogo, não, mas vou chutar o Atlético, que tá em casa. Fluminense e Bragantino, Fluminense. Acredito que pontua. O time do Bragantino é um time de empresário, né? Internacional e Cruzeiro. O Internacional acredito que tem uma leve vantagem sobre o Cruzeiro se for com o time titular. Se descansar Alan Patrick, descansar a galera que vem de um jogo difícil agora, acredito que o Cruzeiro possa arrancar os pontinhos do Internacional. Mirassol e Fortaleza. E aí? Na casa do Mirassol. É Cleison. Cleison. Ó, é o novo 10 da seleção brasileira. É aquele ali, tá? Menino bom de bola. Carioca. Eu vou no empate. O Carioca era aquele, o volante? O centroavante. O centroavante? Meu Deus. Novo nome da seleção. O Mirassol não sabe como chegou, mas sabe como vai descer, né? Isso é fato. Mas tem muito jogador bom ali que vai permanecer na Série A, tá, Calão? E esse Cleison é um. Você falou que não tá... Mas sabe que vai cair? Não tem jeito. Eu tento defender ele, mas não dá, né? Tem que ser realista. É igual o Vitória e Flamengo. O Vitor falou que é difícil ganhar o Vitória lá dentro. Difícil pra quem? Pra quem? Por moleque lá da rua. Difícil Mirassol. Se botar uma moleque lá da rua, dá o bem bolado. A gente faz 1-1, 2-1, de repente perde 1-0. Pro Flamengo vai ser mole. Flamengo com 3, 4 times, que elenco é aquele, né, cara? Não pode. Sport Recife e Palmeiras vai ser um jogo também mexido, porque o time do Palmeiras complicou um jogo fácil, né? E agora tá todo mundo sem perna. Vai descer todo mundo, uma leve altitude lá também. Viagens longas. Vai ter que viajar para Recife, voltar para São Paulo. Tem todo... Acredito que vai ser um jogo pegado lá. Não tem favorito, mas eu vou no Palmeiras. Santos e Bahia, eu vou no Bahia. O time do Bahia tá muito bom esse ano, tá, não? Questão de encaixar aí. O Bahia vai encaixar. É isso aí. Pra mim é o seguinte, vamos lá. Ceará e Grêmio, pra mim vai dar 1-0 Ceará. Gol do Pedro Raul, tá?
Ó, e botou até o nome Escuta aí, escuta aí. Corinthians e Vasco. O Corinthians vai ganhar do Vasco. Apertadinho, aquele golzinho sofrido, hein? Romero vai estar segundo tempo, vai ter gol. Botafogo Juventude, 5x0 Botafogo. Vai deslanchar. E o Jesus meteu alguns 2. Papai testou, agradece. Atlético Mineiro em São Paulo vai ser 2x1 Atlético, com o Hulk metendo um gol de falta. Fluminense e Bragantino, 2x0 Fluminense. 2 gols do Cano. Inter e Cruzeiro, pra mim vai ser 2x0 Cruzeiro. Inter, desculpa. Cruzeiro, irmão, vai ser decepção do campeonato, eu tô falando. Vai ser decepção? Vai, tô vendo. O Inter vai ganhar 2x0 do Cruzeiro. Mirassol e Fortaleza. Eita ferro. 1x1. Um empate pra mim. O time do Fortaleza tá forte, né? Então, empate. Vitória e Flamengo. Pra mim vai ser 2x1 Flamengo. Vai tomar aquele golzinho de lei, né? No final do jogo, pra dar uma emoção. Sport e Palmeiras. Pra mim vai ser 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Fora de casa com o time pequeno, o Palmeiras sempre joga bem pra caralho, não deixa o time de cada adversário. E Santos e Bahia, pra mim, irmão, vai ser caos total na Vila. O nego chegando no Neymar, que não jogou mais uma vez. 1x0 Bahia, aquele golzinho. Aquele contra-ataque maroto que o time todo pra cima, a torcida desesperada no vidro do Vila Belmiro. Cadê aquele filho da puta do Neymar? O Santos já tá em crise. 1x0 Bahia, o Santos tá em crise. E os três próximos jogos, o Neymar tirar o Santos da crise. Esse foi o nosso palpite pro bolão da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu quero que você, nosso telespectador, comente aqui embaixo o que você vai achar dessa rodada. Comente aí se você acha os times que vão ganhar, os times que vão empatar, para você estar participando dessa brincadeira com a gente. Eu tava lendo as minhas redes sociais e, cara, eu vi um post muito engraçado. Que o Ederson tá aqui, ó. O Ederson deu uma entrevista e falou. O Ederson, goleiro da seleção do Manchester City. Eu tenho só uma superstição. Jogo todas as partidas com a mesma cueca. Não só em uma temporada. São 8 anos jogando todos os jogos com a mesma cueca. Meu Deus do céu. Aí eu fui olhar o primeiro comentário. Aí o cara falou... Só contra o Real Madrid que tu joga de calcinha. Fudeu ele. Fudeu ele. O cara dá uma entrevista e fala, isso ele dá brecha pra muita Mesma coisa. cueca, 8 anos. A minha mente aqui já pensou em 10 piadas que eu não posso falar, senão o vídeo cai. Pô, o cara dá um mole desse, cara. Brincadeira. Meu Deus, é falta de querer. Já que o repórter que perguntou, tu tem alguma superstição? Eu uso a mesma cueca. Que isso, Carlão? Como é que faz, Carlão? Não faz, não. Não tem essa geração, meu Deus. E pra finalizar o episódio de hoje, nós temos uma novidade pra você, que está tentando uma oportunidade no mercado do futebol, que é jovem, tem 13, 14, 15, 16 anos e sonha em ser jogador de futebol. Nós iremos aqui agora, nos próximos episódios, estar reagindo a vídeos que vocês mandam pra gente. Então você que pensa em ter uma oportunidade, mande seus vídeos pra gente, que nós iremos fazer um programa só reagindo ao vídeo de garotos de base e ver que muitos de vocês têm a oportunidade, que muitos de vocês têm talento para poder estar jogando em outros times. Às vezes abrindo a porta para vocês de um clube, dando oportunidade para vocês. Então, pensando em vocês, nós estamos abrindo esse espaço no canal para poder reagir e vamos ver, né? Vai que a gente consegue uma oportunidade para vocês através da audiência que vocês vão nos ajudar a dar pro vídeo de vocês. É isso aí. E como é que participa, Vitor? Vamos explicar. Você que tem aquele DVD, aqueles melhores momentos, a melhor qualidade possível. Acredito que nem todo mundo consiga bancar isso. Mas a melhor qualidade possível, já tiver editado, bonitinho, manda pra onde? Fala pra eles. Manda para o nosso Instagram, @canal Sem Pressão. Você pode estar enviando lá o teu vídeo e falando, eu quero que meu vídeo seja avaliado por vocês, que nós iremos também estar fazendo surpresa, tá? A gente não vai comunicar a vocês o dia que a gente vai soltar, a gente só vai analisar os DVDs e vamos soltar no canal. Se você continuar nos acompanhando, se você assistir nossos vídeos, você pode ter a oportunidade de encontrar um vídeo seu lá, sendo analisado por nós e pelo Carlão, que é scout profissional e tem especialidades em análise de desempenho de jogador. É isso aí, vamos ver se a gente descobre um novo craque no Brasil aí, cara. Estamos precisando, hein? Estamos precisando dos caras bons aí. Vamos ver se a gente encontra aí um garoto bom aí. De preferência, pô, um meiazinho, um 10zinho. Um meia. Pode ser lateral também, uma posição lateral, muito carente. tá precisando. Então, assim, não importa a sua posição, manda pra gente, vamos analisar
Vamos fazer um vídeo com você e quem sabe o que pode acontecer, né? Então, mais uma vez, se você é jovem e tem um DVD jogando futebol e quer ter uma oportunidade de jogar num clube profissional, mande para o nosso Instagram, @canal Sem Pressão, que nós iremos fazer um programa dedicado a vocês, a reagir aos teus jogos e talvez abrir as portas de um clube para você ter uma oportunidade de ser jogador profissional e realizar o seu sonho da sua família. E agora chegamos ao fim do programa. Quero agradecer a vocês aqui pela presença de hoje, pelos comentários, por mais uma vez estarmos juntos, comendo uma boa esfirra da Donas Massas. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Comente aí, curte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. @canal Sem Pressão. Temos no Instagram e temos no YouTube. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, um abraço, galera. Valeu, galera. Um abraço.